Olá, meu nome é Shinji Hao, sou estudante de graduação de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica da Computação da Unicamp. Este vídeo é a apresentação do trabalho de fim de curso intitulado Aprendizado de Máquina aplicado ao processamento e classificação de imagens geradas por máquinas de inspeção óptica em processos de montagem de placas eletrônicas. Gostaria de agradecer a minha orientadora, professora doutora Paula Dornhofer Paro Costa, e a Flex pela coleta de dados em colaboração neste projeto. Para entendermos a aplicação de aprendizado de máquina no processo de montagem de placas eletrônicas, precisamos entender primeiramente o processo de montagem das placas eletrônicas. O processo mais utilizado na indústria é a tecnologia de montagem superficial, ou Surface Mount Technology, ou SMT. SMT se tornou padrão na fabricação de circuitos modernos, pois oferece menor custo de fabricação, maior densidade de componentes, eficiência elevada, melhor soldagem e miniaturização. O processo de SMT consiste em aplicação da pasta de solda, geralmente pelo método stencil, inspeção da pasta de solda, colocação dos componentes pela máquina de alta precisão pick and place, inspeção dos componentes colocados e a soldagem por forno de refluxo. E, por fim, ocorrem os testes elétricos. O objeto de estudo deste trabalho são as máquinas de inspeção óptica automatizadas. Os circuitos modernos possuem uma alta densidade de componentes, e isso exige precisão na colocação e soldagem dos componentes. Qualquer pequeno erro pode comprometer a qualidade e o funcionamento dos produtos. Por isso, o ser humano não possui o olhar capaz de inspecionar os pequenos detalhes e pequenos erros dentro de uma placa PCB moderna. A solução é o uso de inspeção óptica automatizada. São máquinas que utilizam câmeras de alta resolução e algoritmos para identificar defeitos rapidamente. Eles detectam falhas como componentes mal posicionados ou invertidos, soldas insuficientes excessivas ou com defeitos estruturais. As máquinas AOI e SPI mais comuns no mercado são da Vitrox e da Koyami. As AOI são muito eficazes com 90% de detecção de falhas. Tratando o maior desafio delas, se trata das falhas falsas, que ocorrem principalmente devido à variação de cor, posição de caracteres na serigrafia e problemas de contraste nas inspeções. O impacto de detectar uma falha falsa aumenta o tempo do ciclo de produção. Por conta disso, os algoritmos tradicionais não possuem a tolerância para ajustar os parâmetros de detecção. Caso diminua a tolerância, poderá passar erros cruciais que comprometam o projeto. Dito isso, uma linha de SMT, por ser altamente automatizada, ela possui uma rastreabilidade muito alta. Portanto, com um grande volume de amostras que são geradas, elas podem ser rotuladas, sendo assim, é um ambiente ideal para a criação de datasets. Datasets esses que podem ser utilizados para treinamentos de modelos de machine learning na intenção de melhorar a detecção e reduzir as falhas falsas. A aplicação de redes neurais nas inspeções ópticas não é algo novo. Inclusive ele cresceu junto com a crescente do estudo das redes neurais. Em 2017, Richter propôs a melhoria de integrar redes neurais convolucionais aos algoritmos tradicionais de AOI. Isso iria reduzir a necessidade de calibração manual de parâmetros, retomando a dificuldade da baixa tolerância em que os algoritmos tradicionais possuem de definir os parâmetros para impedir que falhas falsas ocorram. Jabbar, em 2019, ele propôs o uso de árvore de decisão, pois possui menor custo e maior escalabilidade por não usar as imagens que são geradas da OI, apenas os dados de medições. Rishadat e Thielen também sugerem o uso desses dados de medições, só que dessa vez usando modelos de KNN, que é Nearest Neighbors, ANNs e Random Forest. Tong, em 2021, sugeriu o uso de CNNs para identificar, além das falhas, também os componentes antes de detectar as falhas, gerando resultados melhores que apenas a detecção de falhas. Porém, o uso de CNNs, que é o objetivo desse estudo, possui diversos desafios, a maior deles sendo a falta de dados reais, pois a maioria dos datasets públicos foram criados artificialmente.
geralmente utilizando placas prontas após o processo de fabricação, portanto não tendo falhas reais do processo de fabricação, ou placas que foram coletadas em centros de reciclagem. Dito isso, a utilização de datasets públicos não são suficientes para avaliar defeitos específicos de cada linha de produção. Temos aqui uma lista de datasets públicos que podemos encontrar na literatura. Podemos ver que são poucas milhares de imagens, sendo a maioria delas imagens de PCBs sem componentes. Podemos também notar que são poucos conjuntos de dados que apresentam falhas, a maioria deles apenas de componentes. Portanto, a solução foi entrar em contato com uma empresa privada, setor privado, de fabricação de placas eletrônicas, para coletar os dados reais de uma linha de produção. Para isso, foi feita uma visita à fábrica da Flex, e lá podemos entender melhor o fluxo de operação na detecção de falhas. O fluxo de detecção de falhas consiste em, ao detectar a falha, uma luz de alerta é acionada, e as placas de defeito elas são separadas para serem analisadas por operadores especializados. O operador, com auxílio da AOI, ele determina se a falha é verdadeira ou falsa com um monitor que a AOI ilustra, ele mostra a imagem da inspeção e uma imagem boa. E caso seja detectada uma falha real, essa placa é separada para reparo, e caso seja uma falha falsa, ela continua no processo do SMT. Todo o fluxo de detecção de falhas, ela possui uma rastreabilidade completa, gerando relatórios feitos pelas máquinas. Esses relatórios eles são vinculados ao momento de inspeção, a máquina que foi utilizada na inspeção e a placa que foi inspecionada. Portanto, todo esse processo automatizado possibilitou a coleta dos dados que são muito valiosos para machine learning. Temos aqui um exemplo da estrutura de dados que podemos obter da máquina de inspeção óptica automatizada, da AOI. A máquina ela separa cada inspeção por pastas essas que possuem no nome o momento da inspeção, e dentro de cada pasta possui imagens das falhas detectadas e relatórios em formato TXT antes e depois da análise do operador. Esses relatórios possuem informações da imagem relacionada ao componente que foi detectado falha, e também a imagem correspondente de imagem boa de comparação. Aqui temos um exemplo encontrado dentro do arquivo de relatório do report ticket em TXT. Temos uma linha de PES com o componente, que aqui seria um capacitor, a posição do componente na placa, o status dela de PES e o momento de identificação. Em caso de falha, ele aponta a falha detectada, nesse caso a skill, o momento da detecção e as imagens relacionadas à falha e a imagem boa correspondente. Para se obter melhor manuseabilidade dos dados, foi feito um parser em que foram extraídos esses dados essenciais para a identificação das falhas. Aqui temos o exemplo de um objeto em JSON, que é de um componente em que foi detectado deslocamento horizontal do componente. Aqui temos também, como dito previamente, as imagens de defeito e as imagens boas de comparação. Com os dados disponíveis e após parsear eles, podemos então extrair um histograma da frequência de falhas que ocorrem e de componentes que ocorrem as falhas. Temos aqui a maioria das falhas falsas detectadas são de OCV fail, que é de falha de detecção de caractere, horizontal off, que é deslocado horizontalmente. Também temos, inclusive, outras falhas de polaridade, deslocamento à direita, faltando solda, e etc. Temos aqui também os histogramas dos tipos de componentes que mais ocorrem falhas. Podemos notar aqui, em intervalos diferentes, que a maioria dos componentes que são detectados falhas são os resistores e capacitores ou componentes que são em formato retangular.
Aqui temos um exemplo de um indutor sendo detectada a falha. No quadrado vermelho, dentro dele, é a falha detectada do indutor, que o componente inspecionado. E à direita temos a imagem boa correspondente. A gente percebe claramente que uma falha falsa, pois ele tentou identificar os caracteres 6R8 e no indutor possui sim os caracteres 6R8. De alguma forma, o algoritmo da AI detectou falha falsa. Com os dados em mãos, iremos realizar experimentos com base no método proposto por Tong. O método proposto por Tong foi a utilização de dois modelos ResNet, o primeiro sendo puramente ResNet para classificação de componentes, que identifica o tipo de componente, sendo eles resistores, capacitores, etc. E a segunda etapa, utilizando uma ResNet, um modelo baseado na ResNet para classificar as falhas, que serão detectadas as falhas falsas ou verdadeiras do componente. O resultado da abordagem de dupla classificação obteve uma acurácia melhor em relação à classificação única sem filtrar por componente. Podemos ver aqui que o modelo de dupla classificação teve a acurácia de 93% e a de etapa única 89%. Para realizar os experimentos, foi separado uma parte do dataset obtido pela Flex de capacitores, resistores e chips, System on Socket on Chip. O conjunto da Flex consiste em 47% do dataset e a outra metade foi utilizado um dataset público de componentes que foram manualmente recortados de imagem de placas montadas. Ele compõe 50% do dataset experimental. Além disso, o dataset experimental foi dividido em 70% de treino, 20% de validação e 10% de teste. No dataset de teste, foi necessário realizar um crop, um resize nas imagens obtidas pela Flex, pois as imagens do dataset público de Satya Selam eram imagens de 30 por 30, e as imagens da Flex, por serem de uma câmera de alta resolução, elas possuem uma resolução muito vezes maior que as imagens do dataset público. Dessa forma, foi necessário fazer um resize das imagens, realizando um processamento, para que todas as imagens tenham o mesmo tamanho para passar na CNN. Além disso, foi incluído um outro dataset de teste, de um dataset público chamado SolDefAI. Esses datasets são de componentes em diversas vistas, uma em vista aérea, vista de cima, e outra em vista isométrica com diversos componentes. Esse dataset de teste foi para testar se o modelo consegue performar bem em situações onde ele não foi treinado, que é no exemplo de visão isométrica. Os resultados obtidos foram bem satisfatórios. Aqui temos a matriz de confusão do melhor modelo testado. Ele possui a particularidade de learning rate de 1 elevado a menos 6, e ele conseguiu detectar bem os componentes, detectando capacitores, resistores e SOICs. Realizando o teste com o dataset público SolDefAI, ele conseguiu também detectar bem os resistores, porém os capacitores ele não conseguiu detectar de forma satisfatória. Aqui temos os scores do modelo C com o dataset experimental e o dataset SolDefAI. Vemos então que no dataset experimental, o conjunto de treino do dataset experimental ele obteve melhores pontuações de F1 score, porém no dataset público SolDefAI ele obteve pior F1 score no capacitor, justamente por ele não ter conseguido identificar os capacitores. Os desafios identificados nesse projeto foi a insuficiência de dados. Apesar dos dados da Flex serem muito de um grande volume no começo, ao filtrar ele para casos específicos, os dados foram cada vez mais
sendo diluídos. Dessa forma, resultando em um conjunto de dados bem menor no final para treinar um modelo específico de falha específica. Além disso, por serem diversas falhas com a painel de produção, as imagens coletadas no período em que foi coletado, eles possuem pouca representatividade de falhas. Isso dificulta a generalização do modelo. Seria necessário um período maior de coleta de dados para que seja capaz de coletar dados relevantes de falhas diferentes. A rotulagem também se tornou limitada. Não foi possível criar um modelo de classificador de falha, pois não foi encontrada uma forma de rotular as falhas falsas e as falhas verdadeiras. Teria que entrar em contato novamente com a Flags para entender melhor como que funciona o relatório de falhas falsas, para assim podermos coletar novos dados que relacionem falhas falsas e falhas verdadeiras. A rotulagem limitada também é bem limitante no fato de que, num contexto de chão de fábrica, o tempo é crucial. Portanto, não é possível, a gente só consegue coletar dados de falhas falsas, não podendo coletar mais dados de falhas de componentes que estão em ótimas condições, que seriam muito relevantes para um modelo mais generalista. Apesar disso, a gente obteve resultados promissores, pois a abordagem de classificação em 2 etapas demonstrou um potencial de identificação de componentes satisfatória, pois conseguiu identificar componentes que não foram treinados, inclusive em ângulos diferentes, como dito anteriormente, na visão isométrica, também com condições onde a imagem possuía muitos componentes diferentes, diversos componentes na mesma imagem. As perspectivas futuras deste projeto seria melhorar o classificador para o desenvolvimento da segunda etapa de classificação, do classificador de falhas falsas. Isso seria obter mais dados em parceria com a indústria, ou caso seja possível, geração de imagens sintéticas para suprir a falta de dados, pois além do contato com a indústria, seria necessário reservar o tempo da fábrica, do setor privado, para que eles nos forneçam os dados. Isso gera bastante impeditivos, né, e dificuldade de comunicação. Também podemos aprimorar a diversidade de treinamento, incluir dados de PCB diferentes, pois os dados coletados anteriormente eram todos do mesmo modelo de placa. Dessa forma, seria interessante obter de placas e projetos diferentes, tendo assim, englobando maior quantidade de componentes diferentes no modelo. Para melhorar o treinamento, seria utilizar cross-validation, que não foi utilizado nos experimentos. E também, por fim, explorar as outras tecnologias, por exemplo, a inspeção por raio-x, que não foi uma tecnologia explorada nesse projeto devido à falta de tempo. Obrigado a todos pela atenção, e aqui temos as referências.